Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este conteúdo no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema da assistência espiritual de hoje, vamos nos preparar? Convido a todos a fecharmos os olhos e a praticarmos a partir desse instante uma respiração mais tranquila e profunda, deixando que o ambiente em que estamos se acalme, se tranquilize, bem como relaxamos o nosso coração e o nosso corpo. Vamos nos ligando ao nosso querido anjo de guarda e a todos os benfeitores espirituais que nos acompanham, que nos assistem, que nos ajudam. É com eles que nesse instante vamos nos elevando. Com o pensamento, vamos atingindo esferas espirituais mais altas, como a esfera azul de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe, nossa mãezinha querida, que mais uma vez nos envolve com o seu abraço e com o seu toque carinhoso. É contigo, mãezinha, que nos elevamos até Jesus, o nosso Mestre, onde agradecemos por todos os ensinamentos do Evangelho, por todas as bênçãos de luz que desprende a nós. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome e por tudo que temos e somos em nossa vida. E assim juntos rogamos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. Eu honestamente não sei de vocês, mas tem me chamado sempre a atenção quando eu ouço dizer ao meu redor de que a geração atual ela é muito cheia de mimimi, no passado era muito melhor, que o mundo está piorando cada vez mais e etc. Isso me chama a atenção porque vai contra ao que o Espiritismo nos ensina, de que a evolução humana, a evolução do mundo e do universo é constante. Ora bolas, se estamos evoluindo, como o mundo está ficando cada vez pior? Para minha alegria, não sou apenas eu que fico reflexivo e até um tanto quanto incomodado com esses dizeres, mas isso também chamou a atenção de dois pesquisadores americanos, um da Universidade de Colômbia e outro da Universidade de Harvard, ou seja, duas universidades aí bem respeitadas e reconhecidas no mundo. Adam Mastroianni e Daniel Gilbert se debruçaram sobre o assunto e juntos formularam um estudo que recentemente foi publicado na revista Nature no mês de junho. Sim, a revista quiçá mais importante do ponto de vista científico, onde a comunidade científica ali se debruça, se reúne para discutir os estudos atuais. Afinal, o que Adam e Daniel resolveram pesquisar?
Eles fizeram um estudo intenso e foram atrás de pesquisas que questionavam diferentes países acerca da percepção que as pessoas tinham sobre aspectos da sociedade, como desonestidade, como o mal, como a percepção em geral se a sociedade estava melhorando, piorando, qual que era a situação. E eles não foram atrás de pesquisas recentes, não. Eles foram atrás de pesquisas desde 1949, ou seja, mais de 70 anos atrás. Fecharam ali um ciclo de estudos de 1949 até 2019. E a percepção que eles tiveram ao se debruçar, ao revisitar essas pesquisas de opinião, foi de que já lá no final da década de 40, adivinhem só, as opiniões, os resultados da pesquisa apontavam para uma piora da sociedade. Ou seja, através das décadas, os americanos especificadamente já respondiam que a sociedade estava pior, de que o passado era muito melhor, de que a desonestidade, a má educação, a maldade alheia, de que os modos da sociedade em geral estavam sendo depreciados a cada instante. Para que sejamos um pouco mais específicos, vamos aos dados realmente publicados na revista Nature e acerca da pesquisa. Lá em 1949, cerca de 78% do povo americano já acusava um declínio da sociedade da época. Trazendo mais contemporaneamente, em 1995, cerca de 74% das pessoas também apontavam esse mesmo declínio. Já em 2002, 77% apontavam um declínio. Em 2014, cerca de 76% das pessoas apontavam esse declínio na sociedade. E, finalmente, em 2019, 77%. Então, nessas diferentes eras, vamos assim dizer, nesses diferentes anos, épocas, vejam, as primeiras pesquisas vão desde lá de 1949. As respostas estão majoritariamente direcionadas a apontar esse declínio, essa má educação cada vez mais constante, de que a sociedade só está piorando, de que o mundo em si só está piorando. Mas o que chama a atenção é que, ao passar dos anos, a mesma faixa percentual das respostas foi a mesma. Ou seja, não houve um aumento e tampouco uma diminuição. Cerca de 75 a 77% das pessoas apontam esse declínio. Então, trazendo agora para os dias atuais, é claro que a pesquisa tem muito mais conteúdo sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, inclusive da reportagem do G1 sobre essa pesquisa, mas é interessante notar que nós, devido à nossa idade evolutiva, nós estamos muito mais apontados ao mal, ao pessimismo, do que ao otimismo. É muito mais fácil nós seguirmos a opinião alheia de quem fofoca maldades, de quem aponta para o que é negativo, do que simplesmente para o que é positivo. Vejamos dentro do nosso ciclo social, dentro dos nossos dias a dias, dos nossos amigos e familiares. Quantas vezes nós falamos sobre algo positivo que passou na TV, por exemplo? Quantas vezes nós divulgamos um trabalho de caridade? Quantas vezes nós levamos para os nossos amigos do trabalho, por exemplo, algo de bom que nós vimos ou que aconteceu conosco no dia anterior? Agora pensemos o contrário. Quantas e quantas vezes as notícias negativas amplamente divulgadas na TV, sejam tragédias, sejam guerras, sejam assassinatos, enfim, são discutidos em grupo? Não é muito comum realmente nós chegarmos, por exemplo, até num almoço de domingo em família e falarmos: nossa, vocês viram o que aconteceu? Tal pessoa morreu.
Nossa, que tragédia com aquele povo, com aquela pessoa. É muito mais comum do que nós imaginamos. É por isso que notícia ruim dá audiência. E é por isso também que os meios de comunicação fazem questão de dar entre 10 notícias, 8 ou 9 negativas. A economia piorou. O índice de pobreza aumentou. Há muitos milhões passando fome, há muitos milhões de miseráveis. É óbvio que isso são notícias que devem ser divulgadas, obviamente. Não é esse o ponto. Mas qual é o lugar para o incentivo, para a divulgação de trabalhos, por exemplo, que reúnem comida para dar aos mais pobres? Qual é a minutagem da televisão dedicada a justamente divulgar os trabalhos de caridade? Aos grupos que se reúnem para juntar roupas, alimentos, atenção àqueles que mais precisam. Realmente é muito pouco, é muito desproporcional. Por quê? Porque a negatividade atrai audiência. E neste momento, de tempos para cá, nós estamos vivendo aí uma era de intensa reformulação da informação, que são as redes sociais. Nas redes sociais, nós sabemos que nós interagimos, nós nos comunicamos uns com os outros, de forma direta ou indireta, através de uma tela. Muitas vezes, se não na maioria delas ou em todas, nós estamos sozinhos, navegando pelas notícias da rede social, comentando, curtindo ou descurtindo determinada notícia. Aliás, por falar em curtida, já deu a sua curtida nesse vídeo? Já se inscreveu em nosso canal? Não se esqueça, fica a dica. Mas pelas redes sociais, justamente por nós não lidarmos com as pessoas no olho, ali aquela presença no decorrer do tempo, mas sim lidarmos apenas com uma tela, na proteção da nossa intimidade, nós costumamos proferir o que há de pior em nós. Não é à toa que a internet está inundada da chamada cultura do cancelamento, da hipocrisia das críticas, onde cabe uma figura pública fazer algo para ser duramente criticado. A quantidade absurda de comentários acerca de críticas, muito mais do que elogios, ou até de comentários construtivos, é absurda, totalmente desproporcional. E cada vez mais as redes sociais estão saindo da internet para influenciar a nossa sociedade. Cada vez mais aquilo que é divulgado, comentado, aquilo que viraliza, como ultimamente nós costumamos muito dizer, influencia a sociedade. E aí nós ficamos com a percepção de que as coisas realmente estão piorando, porque na TV a maioria é notícia negativa. Vamos para a internet, um mergulho em um oceano de críticas, de maledicências, de discussões acaloradas, agressivas. E assim, se nos deixarmos levar, nós ficamos em torno de mais violência, de mais negatividade, de mais notícias ruins e assim sucessivamente. E é muito comum também esse pensamento de que o passado era melhor, não só pela internet, redes sociais, ou seja, por essa grande movimentação de informação na qual nós estamos expostos ultimamente, mas também porque cada vez mais, por exemplo, a tecnologia serve para que nós, seres humanos, façamos menos trabalhos físicos. E aí vem aquela questão. Mas antigamente era tudo no braço. Antigamente nós suávamos para trabalhar. Hoje em dia, até com home office, até com trabalho em casa sendo popularizado, todo mundo só quer mordomia. E aí eu particularmente volto o pensamento aos nossos queridos ancestrais, que não tinham, por exemplo, a comida congeladinha pronta ali no supermercado para comprar. Muito pelo contrário, tinham que sair no meio da selva para caçar. O que será que esses ancestrais diriam da geração lá de 1950 e 60 já? Será que não diriam a mesma coisa?
Nossa, anda todo mundo elegante, carro, bonde, trem. Ninguém mais precisa se aventurar nos perigos da floresta, nos perigos da escuridão para sustentar a família. Vejam, todo mundo mora em casas bem arejadas, ninguém mais convive em caverna. Todo mundo usa sapato, ninguém mais anda descalço ou de sandália. Enfim, se nós formos retroagir esse pensamento, as gerações passadas já eram muito mais servidas, já eram muito mais privilegiadas do que as anteriores. O que nós queremos dizer aqui é que se nos aprofundarmos nessa discussão, ela não terá fim. Porque é assim que o mundo caminha, ou seja, uma geração preparando ali o terreno, melhorando o mundo na medida do possível, obviamente, para que a outra geração, a posterior ou as posteriores, desfrutem. Hoje, por exemplo, atualmente está se investindo muito no veganismo, cada vez mais em fabricação de comida sem derivação de animais. Num futuro não muito distante, realmente o abate de animais diminuirá drasticamente, se não acabará. Os carros elétricos, por exemplo, que serão tão populares cada vez mais nos próximos anos, vai mudar a nossa percepção de transporte. E o que falar então das transformações no mercado corporativo, no mercado de trabalho, que já estão ocorrendo em alguns países do mundo, diminuindo, por exemplo, a semana de trabalho de 5 para 4 dias, para privilegiar o quê? A saúde mental dos trabalhadores. Sim, saúde mental. Um assunto que até pouco tempo atrás inexistia, mas que sempre afetou as nossas mentes, sempre afetou a humanidade. Afinal de contas, o suicídio, infelizmente, existe desde sempre. As loucuras, os desequilíbrios, mas agora está se falando. Ou seja, muito do nosso ponto de vista, se nós simplesmente focarmos naquilo que acontece ao nosso redor de positivo, nós teremos absoluta certeza de que sim, o mundo está melhorando. De que é fato, de que nós devemos mostrar, comentar e reagir cada vez mais ao que de negativo acontece, para que este deixe de acontecer. É muito comum também, ultimamente, dizermos de que quando é que nós aceitamos determinadas coisas como normais. Pois é. Muito daquilo que aceitamos dessas coisas foi porque nós nem sabíamos que existia e só passou a fazer parte do nosso dia a dia essas notícias e reflexões muito em virtude da internet. Tão condenada hoje também por conservadores. Nós somos, em resumo, muito rabugentos, muito ligados ainda ao mal, à inferioridade, a falar mal dos outros e ao pessimismo. Então por isso que fica essa percepção permanente de que a sociedade ela piora cada vez mais. Não, ela não piora. Ela está melhorando. Só que essa melhora fica ali nas entrelinhas. É preciso ter olhar para ver. É preciso ter atenção para perceber. E muitos de nós que hoje só vivemos para espalhar a negatividade, também vamos continuar dando as costas ao que positivo acontece pelo nosso orgulho, para não ter que mudar de opinião, e assim sucessivamente. É muito bom o estudo desses cientistas, desses pesquisadores americanos, para trazer à tona, para dar um pouco de luz a justamente essa percepção tão errônea que nós temos. E, claro, para mostrar também que a ciência está indiretamente ligada ao que o Espiritismo nos ensina e ao que Jesus veio também trazer, de que nós evoluímos, de que nós erramos para evoluir, de que é através do fracasso que nós também atingimos o sucesso espiritual, que é através das nossas falhas que aprendemos. Portanto, não nos enganemos. Nós estamos melhorando. Nós iremos continuar melhorando. E no futuro, nós seremos bem melhores. Porque no futuro,
teremos não só um novo planeta de regeneração, mas também teremos a evolução espiritual conosco. Nós já estamos melhores do que ontem, mesmo sem perceber. E a cada experiência que temos, continua a contribuir para a nossa melhora, para a nossa evolução contínua. Que nós possamos ter cada vez mais olhos para enxergar isso, cada vez mais olhos para perceber isso. E mais importante, que sejamos multiplicadores e incentivadores de positividade, de coisas positivas. Que nós deixemos de ser um elo da corrente que apenas espalha notícias ruins e negatividade, para que assim possamos, na prática, estarmos ao lado de Jesus, contribuindo a espalhar o amor que Ele veio trazer e continua trazendo para os nossos corações. Então é com essa reflexão que convido a todos mais uma vez a fecharmos os olhos para que possamos vibrar. E vibrar é emanar de dentro do nosso coração as nossas melhores energias e vibrações, para que possamos desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos de receber. Por isso, vamos imaginando o nosso planeta Terra sendo envolvido por uma luz muito intensa. Luz esta que chega e consola os corações que hoje estão aflitos por tragédias naturais, por conflitos de toda sorte, por desequilíbrios quaisquer. Vibramos pelo Brasil, por esta pátria belíssima e amada, que possamos contribuir com o nosso melhor para transformar o Brasil na pátria do Evangelho. Vibramos por todos aqueles que estão nas ruas, entregues ao abandono, à desilusão, à fome, que sejam amparados neste momento. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma, pelos órfãos, pela idade idosa muitas vezes desamparada e esquecida, pelos encarcerados, por aqueles que se escravizam por sentimentos de mágoa e vingança. Vibramos por todos os lares da terra e pelo nosso lar, pela nossa casa, que as chuvas de bênçãos de Jesus recaiam sobre nosso lar nesse instante. Vibramos pelo CEF, por todas as demais casas espíritas e por todas as demais religiões que pregam, que incentivam a religação dos corações a Deus. Vibramos por aquela pessoa em especial que sabemos mais carecer dessas energias e dessas vibrações. Vibramos por nós mesmos, que possamos perseverar no caminho da melhora íntima. E nesse instante, entregamos as vibrações à espiritualidade maior para que possam levar aonde for necessário. E dedicamos esse momento para o passe da semana, mentalizando que Jesus derrama sobre nós a sua luz, os seus fluidos divinos. Que essa energia possa escorrer por todo o nosso corpo, tocando-nos da cabeça aos pés. E que pela nossa fé e vontade possamos abrir o nosso coração para que essas energias também penetrem em nós, toquem a nossa consciência, revigorem o nosso espírito. E é com esse mesmo pensamento que nós também mentalizamos as bênçãos de Jesus recaindo sobre o recipiente com água que preparamos, para que esses fluidos possam reenergizar as moléculas deste líquido e ao ingerir, possamos ter absoluta certeza que estamos nutrindo o nosso espírito com essas energias. E assim, mais uma vez, elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por este momento, agradecendo pela presença do Cristo mais uma vez aqui conosco. E juntos rogamos, graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua audiência. Reforçamos aqui que você conheça o CEF. Se intere aí das informações de assistências espirituais, presenciais, estudos também virtuais,
que nós realizamos aqui no nosso canal. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Não se esquece de dar aquela força curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Eu vou ficando por aqui, rogando muito que Jesus nos abençoe em mais esta nova semana. Um grande abraço. Tchau!